Amados irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo. Salmo 19. Salmo 19. Só os 3 primeiros versículos. O texto diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Só até aí, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos nesse momento, Pai, colocar diante de Ti esse texto da Tua palavra que foi lida e clamamos, Deus, para que o Senhor possa, pelo Teu Santo Espírito, iluminar em nossos corações. Senhor, não apenas ler a Tua palavra, mas que a Tua palavra possa ler a nossa vida. Pai, eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Salmo 19 é um salmo onde Davi mostra que o Criador do universo, ele é o outorgador da lei e digno de louvor, adoração e obediência. E é um dos salmos que no seminário nós utilizamos para falar sobre a questão do conceito de teologia. Existem algumas coisas que envolvem o conceito de teologia. Teologia é diferente dos demais ramos do estudo e do saber humano. O objeto de estudo da teologia, se a gente puder assim definir, é algo que não está totalmente disposto ou não está totalmente à disposição da mente humana. E eu posso explicar isso com uma certa brevidade para você. Por exemplo, se você estuda contabilidade, sabe-se que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, é a fazenda, é a economia, expressa em haveres econômicos. Se você estuda, sei lá, saúde, medicina, deve ser o bem-estar humano, a saúde, coisa desse tipo. É algo que está totalmente definido e a nossa mente tem compreensão, tem capacidade de entender aquilo que está sendo estudado. Teologia não é assim. Muito embora a teologia seja a junção de duas palavras, Theos, que dá a ideia de divindade ou Deus, e Logos, que dá a ideia de palavra, de estudo. Eu não posso dizer teologia é o estudo de Deus. Por quê? Porque Deus é algo que excede a nossa compreensão. Paulo diz, ó, a profundidade da riqueza, fonte de toda a sabedoria. Quem é que pode entender a mente do Senhor? Então, eu não posso dizer que o objeto de estudo da teologia é estudar Deus. Deus não é como um sapo, que a gente abre ele, verifica os órgãos, verifica. Não, ele não está condicionado ao nosso raciocínio. Deus é muito maior do que isso. É por isso que o cristianismo é, em tese, algo que pressupõe revelação. O cristianismo, ele é revelacional. O nosso Deus é um Deus que se revela. Ele se mostra naquilo que ele define, na sua vontade, no seu ser, no seu poder. Ele se mostra ao homem. E o Salmo 19 é um salmo que mostra essa realidade. O nosso Deus é um Deus que se revela. Quando ele se revela, ele o faz de uma forma muito geral, ampla, natural. E essa forma natural nós encontramos no Salmo 19, dos versículos 1 a 6. Os céus proclamam ou declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A natureza fala. Fala como? Como algo que foi criado por Deus. A natureza, na sua beleza, na sua complexidade, é um elemento, uma evidência irrefutável da existência de um Deus todo-poderoso que a fez. A natureza fala, a natureza proclama. Agora veja o grande paradoxo da palavra. Ela proclama a existência,
a magnificência, a beleza desse Deus, sem dizer palavra nenhuma. No versículo 2 em diante, um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até o outro. Nada escapa ao seu calor. Irmãos, esse conceito é muito bacana. É a ideia de que, através da obra criada, o Senhor se revela à humanidade. Através da obra criada, a natureza fala, e ela fala sem palavras. Onde está essa revelação? Na natureza, na obra criada. Os céus, incluindo o sol, falam dessa glória, da glória de Deus. E numa figura poética, e esse texto é de uma poesia fantástica, não faz rima de palavras. A poesia hebraica, o paralelismo hebraico faz rima de raciocínio. E aqui nós vemos que ele mostra essa beleza através do sol. E ele faz uma comparação do sol saindo como um noivo que vai se encontrar com a sua noiva, com todo esplendor, com toda alegria, com toda maravilha. É assim que é colocado. E quem é que vê essa revelação? Essa revelação, esse ponto não é visto, é algo que é percebido. Não tem discurso, não tem palavras, não se ouve a voz, mas é uma voz que ecoa por toda a terra. Todas as pessoas podem perceber que por trás da obra criada existe um Criador todo maravilhoso. Essa é a ideia dos versículos 1 a 6. Irmãos, nós estamos cercados por fantásticas demonstrações da habilidade de Deus. E aqui, dos versículos 1 a 6, de uma forma simbólica, de uma forma poética, nós vemos os céus que dão uma dramática evidência da existência desse Deus, do poder desse Deus. A ideia bíblica que contrapõe a ideia humanista, e a ideia humanista, os cientistas defendem a ideia de que a natureza e tudo que foi criado foi obra do acaso, foi alguma coisa que simplesmente surgiu a partir do nada. Muito embora muitos cientistas combatam essa ideia, como Einstein diz, Deus não joga dados. Ou seja, tudo que Deus faz é programado, tem um objetivo, tem um fim. Toda obra criada converge para que nós tenhamos essa ideia de um Criador. Nada foi criado pelo acaso. Muitas teorias hoje têm essa ideia, ou tentando mostrar que as coisas foram criadas ao acaso, sem nenhum propósito por trás. Posso dizer com muita simplicidade. Eu não sou um cientista, não sou um físico nuclear, mas a gente pode observar, por exemplo, a ideia que está por trás do Big Bang. Fantástico, né? A partir de uma forte implosão e explosão de energia, toda uma ordem foi criada, toda uma ordem foi desenvolvida. Fantástico. A ideia é muito similar a você ver dois carros numa pista, um com ovo, com água, com farinha, com açúcar, e o outro com bujão de gás. Aí os dois carros bateram. Aí na explosão nasceu um bocado de bolo. É uma coisa muito parecida. O raciocínio humanista do Big Bang com a ideia que evidentemente traz. Irmãos, eu não tenho nada contra os símios. Eu acho os macacos até interessante, bonitinho.
Mas é um negócio meio grotesco você perceber ou apontar, baseado na ideia da termodinâmica, que a ciência acredita que a energia é eterna. Então, a ciência vai acreditar que a energia é eterna, essa energia ela vai se mudando, vai se transformando, mas é complicado, porque nós vemos hoje que muitas dessas formas não se desenvolvem a ponto de defender alguns desses conceitos, e sempre recai para um ponto inicial, no Big Bang. Quem foi que detonou? E no evolucionismo, evolui a partir de quê? Qual é a causa que gera o efeito? Aí quando chega nisso, acabou. Irmãos, é muito complicado. Você vê a ciência mostrando que nós temos células, nós temos moléculas. E os cientistas dizem que as moléculas andavam, ou chegaram primeiro. Eu vi um próprio cientista, ele mesmo, mangando dos conceitos que ele fez. Eu vi, se você pesquisar na internet, você vai ver, até Ariano Suassuna faz uma brincadeira fantástica com esses conceitos. Duas moléculas conversando uma com a outra. Rapaz, esse negócio de moléculas está muito chato, né? Vamos mudar, vamos virar célula. Aí a molécula vira célula. Aí começa... Gente, é terrível. Fora alguns conceitos que não são explorados muito aqui no Brasil, mas que são explorados fora do Brasil. Eu vou lhe dizer é o chamado panspermia cósmica. Alguém já ouviu falar desse conceito, panspermia cósmica? É a ideia de que seres de outros planetas colocaram aqui os fluidos, as sementes, as coisas, tudinho, que gerou todo esse complexo que hoje nós vemos, que é o universo, a ordem criada, o mundo e tudo que aí está. Irmãos, me perdoem, mas é muito difícil entender dessa forma. É muito difícil. Me perdoe. A simplicidade da Bíblia assusta a ciência. Eu concordo. Mas a simplicidade da Bíblia traz uma paz fantástica. E pelo menos nesse conceito aqui, me perdoe a franqueza, é melhor ter paz do que ter razão. E vem paz ao meu coração a ideia de reconhecer que por trás da ordem criada existe um Deus Todo-Poderoso. Do versículo 1 a 6 a gente vê isso. Teve pensadores que definiu isso, por exemplo, Tomás de Aquino, um dos importantes pensadores da teologia, sobretudo a teologia tomista, lá na Idade Média. Ele vai questionar, baseado no raciocínio, tentando defender um Deus através da chamada teologia natural. Se existe efeito, tem que ter uma causa. Então, quem é essa causa? Primeiro item. Se existe movimento, tem que ter um motor. Quem é esse motor? Segundo item. Então, o próprio Tomás de Aquino, ele vai ver, olha, se existe o ser, antes de se ter o ser, é necessário que um ser geral e poderoso exista para que os demais seres, chamados seres contingentes, venham a existir. Terceira causa, terceira forma. Não existe o conceito de perfeição se não existisse um ser superior, mais perfeito do que tudo aquilo que foi criado. Quarta questão. É necessário que exista uma inteligência ordenadora e sábia por detrás de toda a ordem criada, para que essa ordem tenha e faça sentido. Porque a única alegria na ordem, como é colocada na ciência, é, me parece, nascer, crescer, engordar, pagar boleto, morrer. Mas, quando a gente parte do pressuposto de que existe um Deus criador nos céus e na terra, a nossa vida excede, é maior do que esse conceito medíocre.
porque é nesse Deus que encontra o propósito. E nós temos a capacidade de transcender essa realidade, entendendo que vivemos para a glória dele e que um dia vamos estar face a face com ele. Isso traz honra, dignidade. Isso é um golpe forte a uma vida medíocre. E entender que existe um Deus e que esse Deus se revela pela natureza. Veja a obra criada. Como eu já falei em épocas passadas, torno a dizer, eu desafio você a fazer uma roupa com as cores de um papagaio e sair com a mesma harmonia. Duvido. Eu desafio você a desenvolver uma embalagem tão bem feita como a embalagem de um ovo. Duvido. Existem coisas que o Senhor criou que são perfeitas. A complexidade do nosso corpo, os órgãos, as funções, onde atuam. O nosso corpo é tão complexo que até para estudar ele, nós temos especialistas específicos em cada órgão dele. Dada a magnitude, a beleza, a funcionalidade, a complexidade. E de uma hora para outra entender que isso veio de um estouro, me poupe. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. Romanos, no capítulo 1. Paulo vai reverberar esse conceito. Infelizmente, não coloquei ali. Mas Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Do 18 ao 23, Paulo diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Aí ele diz algo fantástico a partir do versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Como? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Nesses versículos, Paulo diz uma coisa fantástica. Paulo diz, olha, você quer entender se Deus existe ou não? Olhe a revelação na natureza. É inexcusável, ou seja, você, ao perceber a ordem criada, chegando na frente de Deus, não poderá dizer, Senhor, eu não sabia que o Senhor existia. Paulo está dizendo, é inexcusável, é indesculpável. Quando estivermos face a face com Deus, aqueles que advogam essa ideia, baseado naquilo que o próprio Senhor fez no universo, infelizmente, não terão desculpas a desenvolver. Agora aqui, irmão, só tem uma questão. Dos versículos 1 a 6, que mostra essa revelação natural, geral, um Deus que se revela através da complexidade das coisas criadas, da funcionalidade das coisas criadas, essa forma de se revelar não mostra como chegar até esse Deus. É necessário que haja uma revelação mais específica, que mostre como não apenas identificar esse Deus, mas como chegar até esse Deus. Aí vem o restante do Salmo 19, a partir do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Se a revelação natural me mostra a existência desse Deus maravilhoso,
mas não me mostra como ir até ele. Aqui nós temos uma revelação chamada específica ou verbal. O Senhor se dá a conhecer pela sua palavra. Porque, pastor, o senhor está dizendo, ou o senhor está trazendo esse tema para nós hoje? É muito simples, irmãos. Hoje é o 2º domingo de dezembro. Hoje é comemorado o dia da Bíblia. Eu, desde criança, acompanho, porque quando o Senhor me resgatou, eu já tinha perdido a inocência da minha infância, já estava na igreja, 11, 12 anos de idade. E nas igrejas evangélicas, no 2º domingo, muitos e muitos anos da minha vida, eu participei de cultos públicos, onde lá fora, nas praças, nas escolas, era proclamado o dia da importância da palavra de Deus para a sociedade. Me perdoe a franqueza, eu percebo que ano após ano, em relação à palavra de Deus, nós estamos nos tornando apáticos. São referenciais que, infelizmente, estão sendo apagados da nossa história. Muitas e muitas vezes. Eu tocava em conjuntos, eu toquei dos 12 aos 32 anos. Depois de 20 anos de Ministério de Louvor, fui chamado ao Ministério da Palavra. Muitos e muitos domingos, segundos domingos, no final de ano, montei som, caixa de som, para estar proclamando lá fora a importância da palavra de Deus. Me perdoe a franqueza, me parece que a facilidade, a acessibilidade que nós temos a essa palavra hoje, fez com que algum apreço que nós tínhamos, a realidade histórica dessa palavra, tenha simplesmente sumido da importância de muitos. Muitos de nós já não damos mais importância à palavra. Esse é um fato. É por isso que hoje nós estamos falando sobre a revelação específica. É por isso que hoje eu gostaria de mostrar a você, já no Salmo 19, um salmo que é atribuído a Davi, qual era a ideia que Davi tinha da palavra. No mínimo 10 características nós podemos entender aí dos versículos 7 a 9. A palavra do Senhor é perfeita. Meu irmão, é fantástico. Fantástico. Uma revelação progressiva. 66 livros escritos no espaço de mais de 1.500 anos, em locais diferentes, por 42 a 46 autores distintos, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, orgânicos, integrados, profetas que profetizaram coisas que foram cumpridas, no mínimo, com 700 anos depois, sendo cumprido ipsis literis, uma palavra que mostra a humanidade do jeito que ela é, como ela é, e o que é mais interessante, descreve a alma humana de uma forma muito ímpar. É por isso que a palavra de Deus é perfeita, porque tem trazido mudança de vida, tem conseguido ler o homem. O texto diz que a palavra de Deus ela é revigorante, revigora a alma. Quantas e quantas pessoas eu já vi que, no afã de uma tristeza, de uma adversidade grande em suas vidas, leram um pequeno trecho da palavra de Deus, e o Espírito Santo do Senhor atuou de forma poderosa, e elas puderam sentir paz na sua vida. Eu vi um testemunho em Recife de um homem que estava para dar cabo da sua vida. A Assembleia de Deus em Recife, uma das principais, aquela grandona que tem lá pelo centro, não sei nem como é que chega aquilo ali. Eu tocava num grupo e a gente foi lá, eu vi uma pessoa dizendo, eu ia dar cabo da minha vida. Sentado no meio-fio, com a calça jeans enrolada, faz a bainha com a mão, né?
aqui assim, faz aquele. Ele tinha recebido um folheto, rasgou o folheto todinho, caiu dentro da bainha um pedacinho bem pequenininho. Ele sentou no chão, pensando, criando coragem, para quando um caminhão passasse, ele se jogar. Enquanto ele estava, entre aspas, criando essa coragem, ele olhou para o pé, viu esse pedaço de papel, puxou o papel, leu, só tinha escrito, e disse Jesus. E o Espírito Santo de Deus trabalhou de uma forma tremenda com esse pedacinho de frase. Ele se levantou, quando se levantou, vinha um bocado daquelas irmãs, as irmãs de oração do Totozão aqui. Ele correu para as irmãs e disse, irmã, Jesus disse o quê? A irmã cheia do Espírito Santo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E começou a falar do evangelho para aquele rapaz. Ele entregou a sua vida ao Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é confiável. Sabe por que ela é confiável? Porque as profecias que nela foram registradas, foram cumpridas. E existem profecias que haverão de ser cumpridas da consolidação do reino. É uma palavra ensinadora. Ela faz com que as pessoas inexperientes se tornem pessoas sábias. É uma palavra justa, mostra a realidade como é. É uma palavra que traz alegria e conforto, traz clareza. Ela é pura, ela é eterna, ela é verdadeira. Era assim que Davi via a palavra de Deus. E o que é que Davi faz? Os versículos 7 a 9. Essa palavra, ela restaura a alma, traz sabedoria, traz alegria, confere perspectiva. E no coração de Davi, algo fantástico. Davi anela por essa palavra. Os versículos 10 a 14, olha que maravilha. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Davi deseja essa palavra. Como é que Davi vê essa palavra? Como algo muito precioso. Ele considera a palavra de Deus como algo mais precioso do que o ouro. E ele considera a palavra de Deus como algo prazeroso. Ele considera a palavra de Deus como algo que é mais doce do que o mel. Irmãos, esse era o desejo que eu gostaria. Infelizmente, irmãos, assim, tem certas coisas que são intransferíveis, são inalienáveis. Ou seja, se você tem, você não tem como passar para outras pessoas. Infelizmente, irmãos, não tem como passar o apreço e o amor que eu tenho pela palavra de Deus, que eu gostaria de passar para os irmãos. Se bom que fosse assim, né? Que bom que fé fosse uma coisa transferível, alienável, que quando a pessoa chegasse na igreja, assim, o que é que você tem? Rapaz, minha fé está fraca. Então, receba fé. Alguma coisa assim.
Mas não é assim. O máximo que a gente pode fazer em relação a questões espirituais é motivar os outros, entusiasmar os outros, orientar os outros. Irmãos, com toda sinceridade, como eu gostaria de repassar para o coração dos irmãos sede pela palavra de Deus. E eu vejo ano após ano essa sede indo embora. Muitas outras coisas têm sido mais prioridade do que a palavra de Deus. Me perdoe a franqueza, mas esse versículo, entendendo que a palavra é mais preciosa do que o ouro, na vida de muitos de nós não se encaixa, não. Nós temos buscado preencher as rotinas da nossa vida com muitas coisas, e eu tenho a plena convicção que muitas delas, muitas de nossas rotinas, dos nossos afazeres, muitas vezes não incluem um relacionamento duradouro com essa palavra, um relacionamento duradouro com a Bíblia. Sabe onde é que eu vejo isso, irmãos? Sabe onde é que tem reflexo disso? Nos seminários. Sexta-feira próxima passada aqui, foi o culto de celebração de 30 anos do ITEBS, Instituto Teológico Batista de Ensino Superior, onde, inclusive, algumas pessoas até dessa igreja mesmo se formaram. Eu ensino naquela instituição há mais de 10 anos, hermenêutica e homilética. 50% e às vezes mais, 60% dos alunos que eu recebo nunca leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. Vão estudar teologia, discutem temas teológicos complexos, mas se eu disser agora, vamos abrir a Bíblia no livro de Obadias, passa o fim do culto todinho, não acha. Discute isso, discute aquilo, e vai para um canto, vai para outro. Fale o nome de um patriarca aí que você conhece aí, não sabe o nome de um patriarca, não sabe o nome de um apóstolo, não conhece um enredo das histórias do Antigo Testamento, não conhece uma questão teológica. Se eu dissesse assim, meu irmão, me defina aí, me mostra o Evangelho do Senhor em pelo menos 6 necessidades, e cada necessidade um versículo bíblico. Tchau, acabou-se. Eu vi de uma época, irmãos, onde nas escolas bíblicas dominicais nós éramos incentivados a decorar textos da palavra. Eu vim de estudos, irmãos, onde as pessoas eram incentivadas a ler a Bíblia em alta voz. Sabe com que efeito? Com efeito terapêutico. Conheço pessoas cuja almas são revigoradas ao lerem os textos de Salmos. A pessoa que me levou para Cristo, Dona Severina, ela morreu com câncer no pâncreas. E eu vi na vida dela, assim como a minha irmã também viu, nos seus últimos dias no hospital da Unimed, ela tinha tido a possibilidade, já tinha sido liberada para ela tomar aquela substância que não sente dor, é morfina. Ela disse, não, doutor, não precisa disso, não. Sabe como é que ela se livrava da dor? Eu vou lhe dizer. Ela sabia que ia morrer, não tinha jeito. O Senhor já tinha colocado uma paz fantástica no coração dela. Quando as dores do câncer chegavam, ela ficava ereta, pedia para que consertasse, deixasse ela em pezinha, naquelas camas que são, ela não deita completo, né? Ela fica um pouquinho. Ela pedia, a pessoa ajeitava, ela ficava retinha, sentadinha na cama,
levantavam as mãos para os céus e começavam a recitar salmos inteiros. E quando encerrava o último salmo, vinha algo fantástico, sobrenatural de Deus na vida dela. Um bálsamo, algo que tranquilizava a sua alma. E ela ia e repousava e dormia. Até que teve uma vez que ela fez isso pela última vez. E repousou aqui, acordou nos braços do Senhor. Como foi que eu conheci Dona Severina? Eu vou lhe dizer, vida devocional sadia. Todos os dias, às 7h30 da manhã, eu ouvi irmã Dona Severina, que era minha vizinha, cantando os hinozinhos do cantor cristão. E lendo os textos da palavra de Deus, enchendo a sua alma de Deus, enchendo a sua alma do Senhor. Irmãos, me perdoe a total franqueza, mas nós estamos nos distanciando da palavra. A gente se distancia até pelo uso pedagógico dela. Quando a gente se acostuma muito com uma coisa, a tendência natural é desprezar aquilo que a gente acostumou. Os irmãos aqui, tem muita gente jovem. Eu acredito que estou envelhecendo, a barba está ficando branca. Eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro videocassete VHS, era VHS Betamax, um combatia com o outro. Nos finais de semana tinha que ir para as locadoras para escolher os filmes. Pegava 3 filmes para ver o final de semana todinho, e na segunda-feira tinha que levar rebobinado. Tem muita gente rindo, eu não estou sozinho nessa, não. Irmão, sabe o que é que acontecia? Logo no início, quando eu comprei o videocassete e a TV, era filme todo final de semana, meu amigo. Era preto e branco, era colorido, era de todo jeito. Estava lá eu assistindo o filme. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, aquele filme que tinha antigamente. Mas só que chegou um certo ponto que abusou. Estava fácil demais. Só que agora surgiu uma outra tecnologia. Aí surgiu o DVD. Aí no que surgiu o DVD, eita, vou comprar o DVD. Aí eu comprei o DVD, na época um som, e tinha um sistema 7.1. Assisti um filme de guerra dentro do meu quarto com um sonzão ligado. Um filme de guerra com som nas alturas, no sistema Dolby, bem pesado, dentro do meu quarto. A vizinha ligou para minha mãe. Louca, estão destruindo tua casa, é? E o tiro, dentro do meu quarto. Só que chegou um certo tempo que se acostumou aquilo ali. Aí a tecnologia foi melhorando, foi aumentando. Irmãos, assim, existe alguém aqui que ainda assiste TV aberta? Eu acho que quem tem internet em casa não assiste TV aberta mais não. Me perdoe, mas não assiste mais não. A gente vai se acostumando. E quando a gente se acostuma, a tendência às vezes não é nem usar mais. Você já percebeu? Irmão, não é por nada não. Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, me diga uma coisa. É pecado eu usar a Bíblia no smartphone, sei lá? Não, meu irmão. Use, eu gosto, eu tenho um bocado. Agora, me perdoe a mim, como um ser humano fraco, falho, infalível. Me perdoe eu manter esse costume de andar com a palavra de Deus escrita, porque isso aqui para mim atua como um forte sentido pedagógico da sua importância. Faço pesquisas, mas eu não abro mão. Hoje eu trouxe uma pequenininha porque eu vou ler um texto que tem aqui, que eu acho fantástico. Gostaria de compartilhar com vocês. Mas o fato, irmãos, é que a gente desfruta de uma coisa que a gente não lutou e que chegou fácil para nós.
e por não termos lutado, por ter chegado fácil, hoje em dia a gente não vê com tanta importância. Mas deixa eu dizer que a Bíblia que você tem, seja ela no smartphone, seja ela escrita, para que você pudesse ter acesso a ela, pessoas morreram, pessoas foram condenadas, pessoas foram perseguidas. Hoje nós temos facilidade, mas não temos tido intimidade com ela. Continuando o Salmo até o final, versículo 14. Por que é que Davi gostava tanto da palavra? Davi vai dizer que a palavra protegia ele do maior mal que pode chegar ao coração. A palavra ajuda na santificação, sobretudo no combate contra o pecado. Olha como é colocado o texto, preste atenção aqui, ó. Quem é que pode discernir os próprios erros? Versículo 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Lá em cima, por elas o teu servo é advertido. A palavra de Deus ajuda na santificação. Jesus falando aos discípulos, quando ele ora, no final, no capítulo, Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existe um termo muito interessante, diz o seguinte: ou essa palavra nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dessa palavra. Aquele que interage com a palavra de Deus, ele consegue ser mais forte na sua vida de santificação. Aquele que interage positivamente com a palavra de Deus, ele tem o seu ser, a sua vida transformada em relação à questão do pecado. Ele vai ver o quão pecaminoso ele é. Aquele que interage com a palavra de Deus, ele tem a exata dimensão do ser de Deus. Ele vai ver o quão grande e poderoso Deus é. Ele tem a exata dimensão do ser de Cristo. Ele vai ver o quão maravilhoso, amoroso Jesus é. Ele tem uma verdadeira dimensão da oração. As orações haverão de ser não mais orações egoístas, mas serão orações cujo alvo principal é o reino do Senhor. Ele vai ter uma visão nova em relação às boas obras. Ele vai fazer as boas obras, não porque as boas obras haverá de trazer alguma coisa para a sua alma, mas porque Jesus o resgatou, ele executará as boas obras para a honra e glória do Senhor. Se ele lê a palavra de Deus, inspirar-se-á nos exemplos das pessoas lá, que mesmo tendo muitos problemas, conseguiram vencer os seus problemas, porque foram obedientes ao Senhor e mantiveram acesa a chama da fé em seus corações. Se ela tiver um relacionamento íntimo com a palavra, ela vai odiar o mundo e todas as suas demandas. Se ela tiver um relacionamento íntimo com a palavra, ela vai se apropriar das promessas de Deus para a sua vida e haverá de ser desenvolvida em seu coração mais fé e mais esperança. Essa esperança, com certeza, haverá de desenvolver na alma dele mais alegria e mais amor. Amor a quem? Amor a Deus e amor ao próximo. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Eu trouxe esse pequeno testamento. Isso aqui é uma obra dos Gideões. Existe um texto aqui que eu acho fantástico.
é logo no início, na segunda página, quando é colocado uma espécie de introdução ao texto do Novo Testamento. E eu gostaria de compartilhar esse texto com os irmãos, encerrando essa mensagem. O texto diz assim: a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. A Bíblia é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno são descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem, o seu intento, e a glória de Deus é a sua finalidade. A palavra deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia a Bíblia, lenta e frequentemente, e em seu coração. É uma mina de riqueza, é um paraíso de glória, é um rio de prazer. É-lhe dada em vida e será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezaram o seu sagrado conteúdo. Eu gostaria de orar pelos irmãos e orar por mim, por todos nós. E eu gostaria, irmãos, de lançar um desafio para 2020. Geralmente, no final do ano, nós fazemos uma revisão de nossas vidas, no sentido de estabelecer novas metas, novas atitudes, novas posturas para o ano vindouro. Neste sentido, eu gostaria de desafiar os irmãos aqui no ano de 2020, em relação à palavra de Deus, tivesse uma postura diferente. Tivesse uma postura de ler a palavra, mas o que é melhor, não apenas ler a palavra, mas permitir que a palavra de Deus leia a sua vida e que aquilo que for lido se transforme em atitude. Porque não é só conhecer, é conhecer e botar em prática. Eu gostaria que você pensasse sobre essa questão. Pensasse no seu relacionamento com as chamadas disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração. Pense sobre essas duas questões. E diante do Senhor, tome uma nova decisão. Tome uma postura de conhecer mais profundamente. Quando for no final do ano, aqui na igreja, nós vamos distribuir alguns orientadores para a leitura da Bíblia, para a compreensão. Geralmente faço isso no começo do ano. Eu acho que nesse final de ano, vou conversar aí com o Agnes para a gente imprimir alguns, para disponibilizar aos irmãos um orientador de como ler a Bíblia para a compreensão. Tem algumas alterações na ordem dos livros. Mas assuma esse compromisso. Assuma um compromisso de buscar conhecer mais a palavra de Deus. Hoje é dia da... Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer essa última oração.
Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, colocar diante de Ti a nossa vida, sobretudo no nosso relacionamento com a Tua palavra. Pai eterno, Deus poderoso, duas coisas, Senhor, eu te peço, e só o Senhor é quem pode fazer. Senhor, transforma o nosso coração, para que, em primeiro lugar, nós possamos ter a palavra de Deus como uma prioridade séria em nossas vidas. Prioridade mesmo. Que essa palavra assuma o seu espaço, a sua preponderância em nossa vida. E segundo, Pai, que nós possamos entender, a Ti buscar de forma prazerosa. A Tua palavra é mais doce que o mel, nós cremos. Gostaríamos, Pai, de desenvolver contigo um relacionamento filial, pai e filho, não um relacionamento de contrapartidas, mas um relacionamento, Senhor, onde nós consigamos, pela Bíblia, pela oração, pela adoração, ter um relacionamento contigo prazeroso e desfrutar da Tua presença e da Tua glória. Meu Deus, nos ajuda na nossa caminhada. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.